olhar para um track record da empresa é olhar para dados. O comportamento do consumidor ele muda, ele é dinâmico. Então, principalmente na análise de demanda, né, e no dimensionamento de produto, o interesse de consumo ele é mutante. Então, não necessariamente porque o terreno vizinho, né, a gleba vizinha, deu certo com determinada tipologia de produto, deu certo com determinado preço, que a sua vai ter o mesmo resultado. Né? Não basta você fazer mais do mesmo. Então você precisa ter sempre uma leitura de mercado pautada em dados para você poder avançar e ter sucesso. Tem 3 fatores ali que vão mudar o jogo: estilo de vida, pertencimento e aspiração. Dentro do pertencimento, vale muito mais o tipo de pessoa, se comungam dos mesmos valores, dos mesmos hábitos. Essa sensação de pertencimento, de comunidade, ela é muito mais forte. E para mim o mais poderoso, que é a questão da ascensão, quem eu vou me tornar a partir do momento que eu estiver morando aí. Isso é muito poderoso, isso é intangível, isso é valor, né? Você sai, você larga em outro jogo, você muda, né, o discurso, enfim. A venda é o ponto-chave para isso. Isso a gente sabe. Sim. Assim, hoje você não consegue recurso no mercado financeiro, você não consegue recurso bancário para o seu projeto sem eles terem uma segurança muito grande do volume de vendas. É mínimo ali estabelecido, e cada projeto, cada cidade, cada mercado e cada empresa vai ter uma realidade específica, mas qualquer investidor aí do seu negócio vai ter com certeza uma régua direcionada para a questão do volume de venda. Falta a análise financeira do negócio e olhar como um negócio de fato, porque aquele recurso ele pode possibilitar tanto ter uma rentabilidade maior daquele dinheiro, quanto participar e entrar em outros negócios, né? E ter muitas vezes um estoque mais saudável, ou ter um dinheiro em caixa, ou não precisar captar recurso em momentos ou em fontes que talvez não são tão adequadas para a melhor estratégia ou para aquele produto. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks, e esse que é um episódio especial, diretamente aqui de São Paulo, e ele é especial porque vai ser uma dinâmica diferente. Tô com mais 3 profissionais aqui junto comigo, profissionais referências no nosso mercado, e a gente vai falar sobre eficiência financeira em todas as fases do desenvolvimento imobiliário, como transformar decisões em resultados. E antes de apresentá-los, queria fazer aqui a nossa abertura. Hoje, o Ink Talks traz um formato especial. 4 grandes nomes do mercado imobiliário sentados juntos na mesa para falar de um tema que está no centro de todas as decisões de quem quer crescer: eficiência financeira. São profissionais que já estruturaram negócios, captaram recursos, desenvolveram produtos e lideraram estratégias de marketing e vendas em diferentes mercados do Brasil. Cada um traz uma visão prática, estratégica e atualizada, e juntos formam um verdadeiro conselho para quem quer dar o próximo passo no ramo imobiliário, seja incorporação, seja loteamentos, porque aqui a gente tem especialistas dos 2 segmentos, né? Então vai ser um bate-papo muito profundo. E começando aqui as breves apresentações, porque depois cada um vai ter a oportunidade de falar um pouco mais de si. Tamara, referência em desenvolvimento de produto, sempre conectando o que o mercado deseja com a viabilidade financeira do projeto. Então, seja muito bem-vindo, Tamara. Muito obrigada, Manuel. Obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui. Bom, eu estou atuando no mercado já há 17 anos e com toda a fase da incorporação, desde a elaboração do produto, o marketing, a coordenação e gestão da equipe comercial. E nesse período, acumulei a experiência em 120 lançamentos e estou aqui hoje para poder contribuir com um pouco mais dessa visão prática da coisa e de como a gente consegue ter eficiência nos projetos. Muito bom. Com essa experiência toda, sem dúvida nenhuma, vai ter muito conteúdo para trazer aqui para a gente. Obrigada. E o outro que é o Pedro, profundo conhecedor de estruturação de negócio, atuando na modelagem financeira e captação de recursos com visão 360 graus do negócio imobiliário. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Manuel. São 18 anos de mercado imobiliário, começando com incorporação vertical aqui no estado de São Paulo, depois para loteamentos, já 13 anos desses 18 focado em loteamentos,
São lançamentos em 18 estados, são 180 projetos, um pouco mais, ou na estruturação de novos negócios, ou na gestão comercial, ou na gestão de marketing. E estou ansioso aqui para poder contribuir. Sem dúvida nenhuma, vai contribuir bastante aqui com essa nossa mesa de discussão hoje. Como eu falei, o Ink Talks num formato diferente aqui. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais como que a gente vai apresentar tudo isso. E o Fernando Cossignani, que se vier mais uma vez aqui no Ink Talks, já pode pedir música, né? Porque já está aqui pela segunda vez, já teve um episódio aqui junto com a gente. Estrategista de negócio e consultor, muito focado na parte comercial, vendas, lançamentos, né, com foco em posicionamento e expansão sustentável do negócio. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Manuel. Uma alegria estar com amigos e referências aqui do mercado. Eu atuei 12 anos na Cyrela, tenho 20 anos de experiência profissional e focado sempre no produtos de lançamento, focado em pessoas, em entender o que está por trás, muitas vezes, da incorporação imobiliária, o que envolve, além do cliente, os corretores, o back-office, porque eu acho que é muito importante a gente olhar e entender os produtos e todo o processo, além do óbvio do que é aparente, né? Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez, com certeza essa dinâmica, essa experiência vai ser muito legal e transformadora, acho que para todos nós. Com certeza, com certeza. Bom, gente, para quem está aqui no episódio pela primeira vez, né, sou o Manuel Bruno, host do Ink Talks, sou especialista em incorporação imobiliária, com atuação 360 graus e atuando em diversas regiões do Brasil e em diversos portes também de cidade, desde aqui São Paulo, capital, como cidades pequenas, cidades de interior. E tenho 18 anos de experiência no mercado, a maior parte deles como executivo, foram 13 anos como executivo de grandes empresas e alguns anos empreendendo no nosso setor. Tem também atuação na frente educacional, né? Atuação conjunta nossa, inclusive, né? O livro aqui do educacional e outros projetos, o próprio Ink Talks, enfim. Então, a ideia é a gente contribuir bastante aqui, né? Fazer uma discussão bem rica sobre o nosso mercado, muito voltado para a questão da eficiência financeira nos nossos projetos. E como eu falei com vocês, vai ter uma dinâmica diferente, né? Então, eu trouxe aqui alguns temas. A gente pegou aqui 5 pilares, 5 temas com 5 perguntas diferentes, que aí eu queria iniciar, né, que cada um aqui pegasse uma pergunta específica e aí direcionasse essa pergunta para um outro convidado. Então, vou começar pela Tamara, né, que está aqui na mesa junto com a gente. Parada rápida nesse episódio do Ink Talks para trazer um recado para você, incorporador, construtor ou loteador, que quer dominar as variáveis do sucesso de um empreendimento imobiliário, garantindo injeção de caixa no seu projeto, da aquisição do terreno até a venda. Não perca, nós teremos um evento em São Paulo, que será no início de 2026, a gente ainda está confirmando a data desse evento, mas já está garantido esse evento em São Paulo, um evento voltado para o capital dentro do mercado imobiliário, eficiência financeira nos seus projetos. E este é um evento idealizado por mim, pela Tamara Carvalho, pelo Fernando Cossignani e o Pedro Beber. E nós vamos entregar tudo sobre eficiência financeira e capital dentro do mercado imobiliário, através de 4 pilares: estruturação de negócio, desenvolvimento de produto, estruturação de funding e marketing e vendas. Nós estamos com um pré-cadastro aberto para o evento, para quem quiser receber as informações em primeira mão. Então é só você acessar o link abaixo e se inscrever e tenha um ótimo episódio. Honra das mulheres. Honrando pela presença feminina aqui, lá, então... Vamos lá. Vai lá, Tamara. Vamos ver. Estruturação de negócio. Na prática, quais são os maiores erros que comprometem a eficiência financeira já na estruturação do negócio e como evitá-los? Para quem que você direciona essa pergunta? Eu direciono essa pergunta para o Pedro. Bom, vamos lá. Obrigado, Tamara. Uma ótima pergunta. Eu acho que o principal erro é você achar que o seu projeto é o melhor de todos antes de ter um bom planejamento ou uma validação de terceiros no seu projeto. É natural que o empreendedor, na hora que ele desenvolve o projeto, que ele se apaixone pelo projeto, né? É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece muito, né? Você está tão envolvido, tão imerso no desenvolvimento do teu projeto que é natural você acreditar que é o melhor projeto de todos, e muitas vezes é.
porque muitas vezes você fez um bom trabalho. Mas um olhar de terceiro, ele vai trazer um ajuste fino para isso, né? Então, na hora de você estruturar, você trazer uma boa viabilidade, você olhar para as 3 viabilidades, né? Para a viabilidade legal de desenvolvimento, para você olhar para a viabilidade comercial do desenvolvimento e você olhar naturalmente para a viabilidade econômico-financeira do teu projeto. Então, um estudo bem feito inicial, uma relação de parceria bem feita, né? Ou uma permuta do terreno, a aquisição, o formato da aquisição do terreno, ele precisa casar muito bem com o tipo de projeto que você está querendo desenvolver, ponderando as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, e naturalmente você estar preparado para o conservador, preparado para o ruim, né? Então você traçar cenários na hora de você desenvolver o projeto e pensar de uma forma negativa, conservadora. O otimista é natural que aconteça, a gente sempre trabalha para o otimista, mas a gente tem que se planejar para o pessimista, tem que se planejar para o conservador. Então muitas vezes os erros que acontecem é você não se atentar a isso ou você ser otimista demais. Sendo otimista demais, qualquer intempérie vai fugir da tua viabilidade. E eu acho também, né, Pedro e pessoal, que muitas empresas grandes, elas já têm um histórico de projetos e mesmo assim nem sempre sai como esperado. Eu acho que uma outra questão importante, principalmente para empreendedores, empresas menores, não deixar de olhar para coisas que são de fato importantes. Por exemplo, eu quero economizar talvez no marketing ou no meu PDV, ou deixar de fazer algo importante. Por quê? Porque ali a minha margem vai melhorar no Excel. O Excel aceita tudo, né? Mas quando a gente pega opinião de terceiros, consegue já ter track record, experiência de produtos que tiveram bons resultados, a gente consegue analisar, entender que algumas coisas não podem ser deixadas de lado, que elas podem parecer que não são necessárias e se elas não forem feitas, isso pode trazer um problema muito maior no futuro, porque um lançamento, por exemplo, imobiliário, quando ele não começa bem, para você resolver, muitas vezes, é muito mais desafiador e aí é quando você tem um impacto direto na sua margem, né? E quando você consegue analisar as variáveis, fazer um trabalho muito mais bem pensado, estruturado, entendendo quais são os cenários positivo, conservador e negativo, ninguém espera o negativo, mas tem que estar preparado para ele e trabalhar para ter o melhor resultado possível daquele empreendimento, né? E é muito comum, Fernando, as tomadas de decisão, inclusive em empresas bem estruturadas, a tomada de decisão empírica. Eu tenho grande experiência, eu estou acostumado a fazer, valida o dado, valida a informação, né? Você ter a tomada de decisão pautada em dados, pautada em pesquisa, pautada... Muitas vezes esses dados estão dentro de casa, né? Às vezes você olhar para um track record da empresa é olhar para dados. Mas o comportamento do consumidor ele muda, ele é dinâmico. Então, principalmente na análise de demanda, né, e no dimensionamento de produto, o interesse de consumo ele é mutante. Então, não necessariamente porque o terreno vizinho, né, a gleba vizinha, deu certo com determinada tipologia de produto, deu certo com determinado preço, que a sua vai ter o mesmo resultado. Né? Não basta você fazer mais do mesmo. Então você precisa ter sempre uma leitura de mercado pautada em dados para você poder avançar e ter sucesso. Dentro do que o Fernando falou, eu vejo que o maior erro está na visão, na estruturação do projeto, apartada do fluxo de caixa. Porque dentro dessa visão do caminho do dinheiro, a gente acaba criando eficiência financeira em todas as etapas. Começa lá no desenvolvimento do produto, que se você cria um produto com uma tabela, ela pode se tornar incoerente, ela na verdade vai determinar o modelo de negócio que você tem. É totalmente diferente você ter um pagamento com fluxo estendido de um pagamento com fluxo durante obra, por exemplo. Você define ali o teu modelo de negócio, teu público, etc. Depois vai passar pelo marketing, que é o que o Fernando falou. Se às vezes não botou isso na tua viabilidade, você vai perder uma grande oportunidade de aporte no lançamento,
que é uma injeção de caixa. É o único momento que você tem a oportunidade de fazer essa injeção de caixa de volume robusta. Capturar esse Logo valor, né? no começo, você vai perder essa oportunidade. Infelizmente, tem muito incorporador que no momento do lançamento, por não querer fazer esse investimento, bota o produto na prateleira e não lança. Né? Eu tenho... Abre venda, né? Não, eu pego muito relançamento com essa condição. O incorporador olhava para o marketing, olhava para o lançamento como se fosse uma despesa, e aí ele ficava muito na gana de querer economizar aqueles 2% de investimento. Porque muda na margem, né? Exato, aí ele acha que ele vai ter uma margem melhor e aí ele dá um baita de um tiro no pé. Porque qual é o banco que vai fazer o aporte sem venda? Auxílio à produção, se ele vai fazer CRI ou qualquer coisa parecida, se você não tiver venda ali, e é o momento que ele vai ter para vender em volume. E depois, por final, a venda que vai garantir que aquele projeto tenha ali, né, ao longo de um tempo X, uma entrada de dinheiro. Então, desconsiderar que cada uma dessas etapas é como se fossem torneiras abertas, para mim é o maior erro, é onde eles mais perdem dinheiro e às vezes ficam concentrando em uma torneira só, né? Captar com um investidor no começo do projeto. E não enxergam outras formas, né? Enxerga só na venda, mas às vezes uma venda estendida no tempo. Então, o fluxo de caixa, para mim, é o mais importante. Não basta o dinheiro, é o dinheiro no tempo. Tem só uma outra coisa que eu pensei dentro dessa conversa, que é conseguir integrar as áreas diferentes, porque é a visão 360 do negócio. Porque tudo se comunica, né? Desde a compra do terreno, então a importância de você envolver as diferentes áreas em todas as etapas do processo. Então, a área de incorporação, a área de marketing, a área comercial, alguém de vendas, que nem sempre é a mesma pessoa que está à frente do comercial, que vai estar no dia a dia da venda. Então, você conseguir integrar, fazer com que as áreas e o produto todo ele tenha, de fato, uma coesão, né, uma mesma linha de trabalho desde o início, ajuda muito a evitar erros e ruídos também entre áreas, entre departamentos, entre pessoas, né? É muito bom. Tá até difícil complementar aqui, que o nível do bate-papo tá tão elevado e já tão profundo, né, logo no primeiro tema. Mas assim, a leitura que eu faço, até conectando com tudo aquilo que vocês colocaram aqui, o que eu vejo de realidade no mercado de empresas, principalmente empresas pequenas e médias, menos estruturadas, enfim, que jogam um jogo, vamos dizer assim, menos profissionalizado no mercado, não ter esse entendimento claro da diferença entre uma aquisição de terreno e uma estruturação de negócio. Eu acho que são duas coisas distintas, né, até dentro daquilo que vocês colocaram aqui. Adquirir terreno, você às vezes até pode fazer fazer uma viabilidade e tudo para poder validar e fechar essa aquisição de terreno, mas para por aí. Você vai lá fazer a conta, qual que é o preço que eu estou pagando, qual que é a condição, se é na permuta, se é em dinheiro, como que isso aqui vai funcionar no comportamento do resultado do negócio, e isso está dado. Quando a gente fala de estruturação de negócio, nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, que é você modelar de fato a sua operação imobiliária através de um plano de negócios, de uma estruturação entendendo como que é o início, meio e fim do seu projeto, considerando todas as vertentes, considerando os cenários que você colocou, Pedro, que é cenário conservador, cenário... A gente costuma fazer muito em viabilidade, análise de sensibilidade, colocando, e se a obra estourar, e se minha velocidade de vendas for menor, ou se o meu preço de vendas for menor, como que vai ser o resultado e o cenário de tudo isso, para que a gente tenha um entendimento mais profundo e claro do negócio, inclusive nos aspectos de estruturação financeira da operação, seja através de uma estruturação de funding, como você colocou, seja através da captação de um sócio para o negócio ou de um investidor, enfim, e tudo isso tem que estar muito claro na estruturação do negócio, direcionando, nessa etapa aqui eu vou captar recursos dessa maneira, nessa etapa eu vou fazer essa estratégia para poder alavancar financeiramente a minha operação. Então, eu acho que uma estruturação de negócio vai muito além do que uma viabilidade de aquisição ou só meramente uma aquisição de terreno, e é algo que a grande maioria das empresas, incorporadores, loteadores do mercado ainda precisam muito se profissionalizar nesse processo, né?
E às vezes pode ser um terreno que está dentro de casa há 20 anos. Sim. Pode ser um terreno herdado, pode ser um terreno que foi comprado há muitos anos, teve uma mudança de plano diretor que fez o terreno fazer sentido para o desenvolvimento, uma mudança de uso. Né? Antes eu tinha uma exploração agrícola, agora eu quero explorar de forma imobiliária. E também o dinheiro, muitas vezes, ele pode ser o seu próprio dinheiro. Né? Você estruturar, entender qual dinheiro você vai usar, pode ser o recurso próprio. Nada impede que seja o recurso próprio. Mas tanto no terreno carregado, né? Um terreno próprio, como que a aquisição do terreno, muitas vezes você não se preocupa na estruturação financeira, porque esse terreno já está dentro de casa. E quando o dinheiro é seu próprio, isso não impede de você fazer uma estruturação bem feita, você entender a melhor forma que você vai aplicar o dinheiro e ter o melhor resultado sobre aquela gleba. Nem sempre o momento do mercado ou o produto desenhado foi bem feito. Né? Então, tudo isso tem impacto no resultado do negócio. Não é porque a terra está dentro de casa, que o dinheiro é do teu próprio bolso, que você pode fazer qualquer coisa. Né? Você está rasgando dinheiro se você fizer dessa forma. Às vezes, colocar o recurso próprio nem sempre é o mais barato. Né? Às vezes, por mais que eu tenha o capital, se eu tenho um outro negócio de uma liquidez às vezes maior, que me rentabiliza acima do custo de capital de eu tomar crédito, de eu estruturar o meu negócio financeiro, meu negócio imobiliário, não tem sentido eu colocar o meu próprio dinheiro no negócio. Né? Então, às vezes... Separar as duas coisas também, né? Uma coisa é desenvolvimento imobiliário, outra coisa é investimento. Outra coisa é investimento. Né? Não é porque eu tenho dinheiro que o melhor negócio é colocar o meu próprio dinheiro no desenvolvimento imobiliário. Muito bom. Galera, então já deu para ter uma noção aqui do nível desse bate-papo, né? Para você que está nos acompanhando aqui, não deixe de ficar até o final, porque ainda tem muito tema, muita coisa bacana para a gente falar aqui. Eu quero trazer a segunda pergunta com o Pedro, fazendo essa pergunta aí para a gente. E depois, para quem que você vai direcionar aí o início dessa pergunta. Bora lá. Vamos lá, o meu amigo secreto é direcionamento estratégico. No cenário atual do mercado, onde margens estão cada vez mais pressionadas, qual é o norte estratégico que separa quem sobrevive de quem prospera na incorporação? Eu vou devolver a pergunta para a Tamara. Parecendo um debate aqui, né? Réplica, tréplica. Pois então, hoje eu tenho percebido que por mais que muitas das empresas estejam com seus elaboração de produto, marketing, vendas ajustado, o novo imperativo competitivo, sem dúvida, é a agilidade de inovar. O comportamento do consumidor, ele está mudando com tanta velocidade que poucas são as incorporadoras que acompanham essa velocidade. E eu vejo que esse é um erro gravíssimo. Vejo gente no mercado, incorporadores novos, ganhando espaço por estarem com propostas inovadoras, fazendo essa leitura com muito mais velocidade, enquanto incorporadores tradicionais estão ali morrendo por tentarem se manter dentro do status quo de um lançamento que dá certo há 15 anos ou produtos que dão certo há 15 anos. Né? Eu até estava comentando sobre o incorporador que ainda vende metro quadrado. Então, se ele não for para um estilo de vida, se ele não for para aquela venda mais no emocional, que é o que o nosso cliente pede hoje, ele vai ficar falando sozinho no plantão de vendas, porque ele não vai conseguir dar conta. E é uma mudança de um cenário atual que a gente vive por conta de dificuldades econômicas, por conta do consumo atual. Então, para mim, esse é o maior diferencial hoje, é ter estruturas que tenham a visão de acompanhar essa agilidade, seja ela tecnológica, seja ela de cenário econômico, porque é inerente ao nosso mercado, a dificuldade econômica, né? Ela nunca deixou de existir, seja ela por excesso de estoque, ele vai ter que ser inovador ali, ou seja, pela vulnerabilidade que o mercado imobiliário tem, por contar com crédito o tempo todo, seja tanto para o incorporador quanto para o cliente final. Eu acho que tem uma questão também. O cliente hoje ele está muito mais analítico, informado, e ele consegue estudar diferentes produtos e pensar
na tomada de decisão com mais profundidade, com mais também argumentos, muitas vezes, para que ele veja qual opção faz mais sentido para ele. Ele compara muito e tem bastante opção no mercado hoje, né? Como a gente falou, tem empresas de todos os portes. Então, algumas vezes a gente tem produtos na mesma localização, produtos, já vi casos, um na frente do outro, com metragens parecidas, e o resultado totalmente diferente. Por quê, né? Porque se você olha para o produto, e todo produto imobiliário é pensado para alguém, para algum perfil de público, né? E quando você consegue se comunicar de verdade com o seu público sente isso. Ele percebe, e aí alguns empreendimentos têm um resultado, têm uma margem, têm um desempenho muito superior que produtos teoricamente parecidos. Mas quando você consegue analisar em todos os detalhes aquele empreendimento, aquela estratégia, aquele trabalho e a conexão de pessoa com pessoa que está por trás do negócio, tem vezes que o resultado ele é exponencialmente melhor para um e você vê alguns fazendo malabarismo para tentar vender produto parecido também. Né? É a ideia de que cada projeto imobiliário é único, né? A gente às vezes vende metro quadrado, a gente estrutura metro quadrado, mas o consumidor não compra por metro quadrado. Exato. Né? O consumidor ele olha o ticket que cabe no bolso dele, ele olha o produto que está mais adequado ao estilo de vida dele, e você entender que cada projeto é único, né? E você aplicar um nível de profissionalização na hora de fazer. Né? Eu acho que as margens apertadas elas não dão espaço para amadorismo. Né? Então para fazer esse produto diferente, você precisa fazer com profissionalismo. E às vezes você vai pensar, pô, mas se eu contrato um profissional da área, custa 10. Se eu fizer aqui dentro de casa, custa 1. Mas refazer o trabalho daquele que custa 1, que tem uma chance muito maior de erro, vai te custar 20. Né? Então, sair logo de cara com um projeto bem estruturado, com um nível de profissionalização grande e pensando que cada projeto é único, vai fazer toda a diferença num mercado mais competitivo com margem apertada como está hoje. Eu tenho... Desculpa. Desculpa. Não, só para complementar, porque conecta com esse ponto que o Pedro colocou, eu até diria mais, Pedro, eu sempre bato muito na tecla que é o seguinte, que cada unidade imobiliária é única. Eu sempre falo o seguinte, cara, o nosso mercado é o único mercado que você não produz nenhuma unidade repetida. Porque ou ela vai ter uma variação, se for incorporação vertical de andar ou de prumada, isso naturalmente vai interferir em vista, vai interferir em insolação, vai interferir numa série de coisas. Se não fosse assim, por que a pessoa ia, né, ter uma dificuldade maior de vender uma unidade no andar baixo de frente à área de lazer do que a unidade no andar de cobertura? Então, isso gera uma particularidade muito grande para o nosso negócio. Quando você vai para loteamento é a mesma coisa. Né? Se você muda ali a posição, um lote de meio de quadra, um lote de esquina, um lote na quadra na rua de trás ou na rua da frente, tudo isso traz uma individualidade muito grande para o nosso negócio imobiliário e isso requer um nível, que é o que você colocou, um nível de profissionalismo e de visão na hora de estruturar o negócio e de direcionar o negócio muito grande, né? Mas depois eu vou voltar no aspecto do direcionamento e da eficiência financeira. Primeiro a Tamara complementar o que eu queria falar aqui. Complementar o que o Fernando disse, pelo olhar ali do cliente, né? E até o Pedro também. A gente costuma brincar internamente que tem 3 fatores ali que vão mudar o jogo. Primeiro, a qualidade de vida, que são as perguntas que o cliente vai fazer na hora da análise, né? Muito mais do que a parte racional de o meu metro quadrado é melhor do que o metro quadrado do vizinho, quando a gente tem muita concorrência, por exemplo, na mesma rua e etc. Esse é outro argumento racional que às vezes a gente também vê no plantão de vendas de vai valorizar no tempo X, o cliente não quer mais isso. Ele vai chegar informado, ele sabe mais ou menos quanto que vai valorizar no tempo por uma projeção e por informações que ele já buscou. E aí ele vai chegar no plantão querendo qual é o estilo de vida que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma academia e vou continuar minha rotina de treino porque tem uma academia sensacional. Aí são 3, né? Estilo de vida, pertencimento
e aspiração. Dentro do pertencimento, vale muito mais o tipo de pessoa, se comungam dos mesmos valores, dos mesmos hábitos. Essa sensação de pertencimento, de comunidade, ela é muito mais forte. E para mim o mais poderoso, que é a questão da ascensão, quem eu vou me tornar a partir do momento que eu estiver morando aí. Isso é muito poderoso, isso é intangível, isso é valor, né? Você sai, você larga em outro jogo, você muda, né, o discurso, enfim. E acho que assim como os empreendimentos são únicos, as pessoas também, né? Então, para cada um, vai ter peso diferente cada um desses aspectos. A gente estava conversando até hoje, em outro momento, sobre a importância de você conseguir, muitas vezes, entender com aquele cliente o que para ele é mais importante na tomada de decisão para comprar aquele imóvel, para comprar aquele empreendimento. Isso vai mudar também, dependendo do momento de vida, né, de cada uma das pessoas, que talvez em algum momento a pessoa está buscando mais uma qualidade de vida e focar, de repente, nos treinos e ter tempo com a família. Em outro momento, a pessoa talvez precise estar mais próximo do trabalho porque ela quer ter mais agilidade, tempo, e tem vezes que, lógico, né, todo mundo quer conseguir unir os melhores atributos para escolher um empreendimento ali para morar ou para investimento. Então, conseguir também entender a especificidade do produto, da pessoa, e fazer essa conexão onde ela consiga transmitir e ser compreendida, porque uma coisa muito importante é quando o cliente se sente que ele está sendo entendido ali naquela conversa, naquela negociação. E aí ele consegue, muitas vezes, abrir mão de algo que não é para ele mais importante naquele momento, mas que está sendo atendido em outros aspectos. E aí, em alguns empreendimentos, falando até na questão da margem, você consegue ter uma velocidade maior de vendas, que isso melhora a sua margem também. Então, a estratégia por trás do storytelling, do trabalho, da execução do time de vendas também, pode ser uma estratégia poderosa para que você tenha melhores resultados no empreendimento. E na hora de você desenvolver o produto, muitas vezes você... legal, eu contratei aqui uma pesquisa e a pesquisa me trouxe o cenário A. Se você não fez as perguntas certas na hora de desenvolver a sua pesquisa... É preparar o questionário? Na hora de você preparar o questionário, saber aquilo que você está perguntando para o consumidor, nem sempre você vai ter o insight certo para desenvolver o seu produto de forma diferente. Se você perguntar, você conhece essa localização? Você gosta dessa localização? Legal, você está vendendo só a localização. E o seu produto? Né? O que ele precisa ter de diferente para se acomodar ao estilo de vida desse consumidor, né, Fernando? Como você colocou. Então, você precisa saber fazer as perguntas certas. Como que você sabe fazer as perguntas certas? Estudando o seu consumidor. Né? Então, primeiro você estuda seu consumidor, você, aí, de uma forma, conforme o teu track record, conforme a tua experiência, você desenvolve as perguntas certas e aí você vai perguntar para o teu consumidor. Não adianta você falar, eu fiz a pesquisa, eu perguntei para o consumidor final, eu não acredito na pesquisa. Né? Você ter a pesquisa direcionando o desenvolvimento do produto e precificação e a comercialização é super importante. E você usar isso depois também. Né? Às vezes você faz isso no desenvolvimento do produto e você esquece de usar na hora de desenvolver a tua campanha de marketing. Né? Você desenhou uma persona na hora de desenvolver o produto e na hora de você fazer a sua campanha de marketing, você quer atingir uma outra persona. Ou começa o empreendimento, isso eu vejo demais, você que está mais à frente do processo de marketing aí, começa ali na hora do lançamento, as primeiras peças, os primeiros conteúdos e tudo, direcionado para a persona do produto. Depois, à medida que o empreendimento vai ganhando corpo, cara, às vezes você olha ali 3 meses, 6 meses depois, essa comunicação ela já foi para uma outra vertente totalmente diferente daquilo que está no cerne do produto, né, do empreendimento. E pior que isso, e aí você tem o corretor buscando um público-alvo totalmente diferente daquele que a campanha de marketing está comunicando. Né? E aí você tem... o Fernando deve ter exemplos aí, casos que tem um zilhão de leads, mas nenhum lead serve para comprar aquele produto. Né? Então,
E os dados, as informações, elas estão dentro de casa, muitas vezes. Né? Você tem o desenvolvimento do produto, né? A aquisição do terreno, o desenvolvimento do produto, você tem a campanha de marketing e a parte comercial, isso precisa conversar na linha. É uma das grandes falhas aí também que eu tenho visto. O que o Manuel disse, é por isso que às vezes o cliente chega com a gente lá e fala assim, mas faz realmente sentido você atuar de uma ponta até a outra? Qual é a parte que você faz bem, a parte que você faz mal? Eu falei, olha, a melhor parte é exatamente a que você relatou, garantir que a coerência do produto aconteça desde a concepção até o momento da venda. Porque o que mais a gente vê é esse Frankenstein que vai virando o projeto a partir da idealização, depois pelo entendimento do marketing, depois pelo entendimento da venda. E não só por isso. E que nem se conecta com o que foi pensado lá no início, na hora de comprar o terreno e na hora de estruturar o produto. Né? Não, e o incorporador, ele desconsidera que a tabela e a forma de pagamento, ela é uma elaboração de produto também, porque ela define o modelo do negócio. Ela posiciona o público. Né? Então, eu acho que é fundamental. Não, e tem uma coisa que Pedro falou, mas é um pouco em cima também de tudo que a gente está conversando, que fazer as perguntas certas é muito poderoso, mas ouvir ter interesse genuíno pela resposta, né, também faz toda a diferença. Porque muitas vezes você faz perguntas para os clientes, eu já vi até corretores, gestores, fazendo algumas perguntas, por quê? Porque quer, muitas vezes, ter volume de informação. Mas quando você busca entender, fazer as perguntas, entender mais profundamente a pessoa com interesse genuíno, é totalmente diferente a conexão que você tem. E quando você cria... Cara, eu já tive corretores que parecia que tinha um amigo de 20 anos na mesa, que estava conversando com o cliente e começava a ter uma profundidade e entendia o que de fato aquela pessoa precisava, e aí ele tinha uma abertura para conseguir extrair mais e melhores informações, que eu acho que isso também faz muita diferença, né? Porque cada cliente, muitas vezes, está no momento, ele quer passar mais informação ou menos informação, e eu acho que é uma arte também você conseguir fazer essa conexão e aprofundar na pergunta. Lógico que tem a experiência que você vai adquirindo para conseguir se treinar e fazer melhores perguntas, mas também é você buscando entender a pessoa que está do outro lado e não o seu interesse, né? Porque que acontece muito no mundo das vendas, né, cara? Tem vezes que o corretor precisa muito daquela venda, daquele negócio, então o cliente corretor chega emocionado. Tem vezes que o cara tá do outro lado da mesa, ele tá fazendo pergunta, mas, e aí, quando que vai rodar o contrato, assinar, né? Então, conseguir saber que é uma decisão das mais importantes da vida das pessoas. E como você consegue fazer com que aquela experiência, aquele momento, ele transcenda somente a parte do negócio e se torne, de fato, uma conexão entre as partes. Né? Muito bacana. Na parte desse direcionamento estratégico, assim, um ponto que eu queria acrescentar a tudo isso que vocês colocaram, para mim, é até uma visão da necessidade do incorporador, loteador, de ter uma certa definição numa etapa até anterior à etapa de ir lá, adquirir o terreno, definir qual que é o produto ideal para esse terreno, que é a etapa de entender qual que é o caminho ideal da empresa, né? Um direcionamento estratégico da companhia mesmo, que é assim, cara, o que eu tenho de entrega de valor no meu negócio? Imagina só, assim, eu sempre vim, né, tenho 18 anos de mercado imobiliário, sempre atuando na incorporação imobiliária, principalmente concentrado em incorporação vertical. Aí, de repente, eu vou abrir uma empresa... e o meu primeiro foco da empresa é numa região diferente da que eu atuo, num segmento totalmente diferente do que eu atuo. Pode dar certo e posso conseguir ter grandes resultados? Sim, mas naturalmente a minha entrega de valor ela é muito maior dentro do segmento que eu já tenho essa expertise. E quando a gente fala de eficiência financeira, naturalmente eu vou ter mais eficiência financeira dentro da minha zona de domínio e aquilo que eu sempre faço. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a empresa ela se deixa desfocar demais ao longo do caminho. Cara, o que eu
mas vejo são empresas pequenas, de repente fazendo um loteamento pequeno, fazendo um condomínio de casas e fazendo uma incorporação vertical, um no segmento econômico, o outro no médio padrão, e o vertical ele está pensando no prédio de mais alto padrão da cidade que ele atua. Eu falo, cara, você está com 3 empreendimentos, né? E você não tem a capacidade de pensar que nos 3 empreendimentos você vai criar 3 experiências distintas, track record distinto, e vai deixar de aproveitar a capacidade, né, e a força que a gente extrai de resultado de negócio quando a gente concentra a nossa energia dentro de um determinado nicho e segmento. Então, eu particularmente sou muito da visão de que as empresas elas têm que inicialmente nichar a sua atuação. Depois que a empresa começa a crescer, você veio lá da Cyrela, enfim, eu trabalhei muito tempo na IBM, que são empresas hoje que atuam em vários segmentos de mercado, mas são empresas que têm grandes volumes de negócio. Agora, e você tem esteiras de profissionais dedicadas a cada modelo. Inclusive equipes. Empresas diferentes. Equipes separadas, enfim. Agora, uma empresa que tem poucos projetos e gira poucos projetos, cara, concentra naquilo ali e concentra dentro da zona de atuação daquilo que você faz de melhor, daquilo que você entrega melhor. É a mesma coisa você olhar num ambiente profissional, né? De repente, você é um profissional que o seu grande valor sei lá, engenharia, seu grande valor é projeto, você trabalhou 15 anos com um projeto em uma empresa, aí de repente você vai abrir um negócio, não, eu quero ser gestor comercial e vou abrir uma empresa para fazer lançamento de empreendimento imobiliário. Mas quantos empreendimentos você já lançou? Nenhum. Você tem quanto tempo de mercado? 15 anos. Atuando com o quê? Com projeto. Então você vai lançar para quê? Abre uma empresa de projeto, depois você vai migrando isso para uma outra atuação. Então eu vejo muito disso também, assim, das empresas deixarem de ter o entendimento de que, cara, foca, e para isso requer muito um ponto que você colocou, que é a questão de uma identidade da empresa, que aí vai passar pelo marketing, vai passar por posicionamento, por tudo isso, né? Que é qual que é a identidade do meu negócio ali que ancora esse valor. Qual que é porque isso vai ser transferido para o produto depois, isso vai ser transferido para o relacionamento com o cliente, isso vai ser transferido através do serviço que você presta para o seu cliente, para os corretores, para todo o mercado de uma forma geral. Então, acho que esse ponto é super importante também, né? Eu acho que você comentou, né? O posicionamento da empresa é importante que fique claro, até para o cliente poder, quando vai buscar em diferentes locais informação, projetos que já foram entregues, ele conseguir também ter uma referência. E, além do posicionamento, é saber que a estrutura, a estratégia é diferente, né? Então, na Cyrela, por exemplo, tem a Cyrela, a Living e a Vivaz. São empresas diferentes dentro de uma mesma companhia, mas que, por exemplo, a estratégia da Vivaz é totalmente diferente da estratégia de trabalho da Cyrela e da Living, né? Então, são pessoas diferentes, com foco diferente, e foi também um aprendizado ao longo de muito tempo que permite que se faça um trabalho para um produto específico, para um público específico também. Então, o marketing é diferente, a incorporação é diferente, a aquisição do terreno, a forma de vender, o treinamento do corretor, enfim, tudo isso é importante que se tenha claro da identidade da empresa para que possa também ser transmitido com clareza para o cliente. Enquanto a gente tiver, né, o cliente no centro do processo, tudo isso que a gente está falando aqui está muito voltado para o cliente no centro, né? E aí o modelo de negócio que a gente precisa entender, dentro do que o Manuel falou, que é muito melhor você ter eficiência dentro daquele mesmo nicho, é a extensão de linha. Porque o cliente quer extrapolar aquilo depois para uma prestação de serviço. Seja um exemplo básico aí de um imóvel para investimento. Né? Você vai comprar um estúdio, você não quer receber o estúdio, já que ele tem um foco para investimento, para depois você ter o trabalho de contratar um arquiteto, mobiliar, deixar ele apto para poder cumprir aquele papel fim que fez você tomar a decisão de comprar. Então, as empresas elas vão ter que estender a linha e plugar ali um serviço complementar àquilo. O de alto padrão, dificilmente, se todo mundo que entra no alto padrão quebra o empreendimento, o apartamento inteiro para poder colocar de acordo com o que o teu arquiteto exigiu, dificilmente você vai ter uma empresa de alto padrão que não tem ali já uma estrutura que te dê esse suporte para evitar que aquilo aconteça, né? Isso melhora muito a experiência, né, do Exato. cliente. Eu acho que respeita algo que é muito importante para todos, que é o tempo, né? Então, muitas vezes a pessoa compra investimento.
2, 3 meses com o imóvel parado, é o seu resultado que está sendo impactado e o seu objetivo é focado na rentabilidade, no seu resultado. O cliente que vai comprar um apartamento que precisa quebrar muitas partes do apartamento é um desperdício, é tempo, dinheiro que muitas vezes pode ser analisado e visto de outra forma, né? Então, eu acho que de tudo que a gente falou, vai na questão de entender esse público, de analisar, de ter o posicionamento, de ter a estratégia correta. E essa visão, ela acontece quando você tira, muitas vezes, só a sua visão, né, ou do empreendedor que tem amor pelo produto, né, que você falou que acontece muitas vezes, e de olhar para aquilo sem analisar o todo, né? Eu acho que por isso, até do que você falou aí da importância, qual parte é mais importante, o que parte você consegue olhar e analisar. Precisa olhar e analisar todo esse processo, porque todo ele pode impactar no desempenho e no resultado do produto, para a empresa e para o cliente também. Muito bom. Até para a gente fechar essa etapa, só conectando um ponto que a Tamara colocou, com relação à questão da extensão de linha, que você chama, né? Da extensão de linha dessa base de serviço. Eu bato muito nessa tecla que, assim, para mim, a empresa que quer se diferenciar no nosso mercado tem que focar em serviço. É assim, porque o produto, ele é o básico, não tem jeito, assim, você tem que fazer um bom produto e entregar um bom produto. Né? E isso naturalmente vai passar pelos âmbitos do que a gente está discutindo aqui, né? Da questão da própria eficiência financeira, enfim. Mas a parte de serviço, para mim, dentro do cenário que a gente vive, toda a evolução de mundo, a evolução do comportamento do consumidor, ela passa a ser cada dia mais essencial para o negócio. E o produto, eu sempre falo muito assim, que principalmente na incorporação, o loteamento acaba que, né, vive, acredito eu, uma realidade um pouco diferente dessa questão de se copiar produtos, enfim, porque tem uma característica um pouco particular de estrutura de negócio, mas na incorporação é muito rápido você ver a replicação de produtos de outras empresas, né? Eu sempre cito o exemplo, Goiânia tem um case, né, para quem conhece o mercado, enfim, que é de piscinas nas varandas. Goiânia tem muitos empreendimentos com piscina na varanda. É um modelo de piscina lá, enfim, que é já pré-fabricada, né? Enfim, você vai lá e instala. E começou com uma incorporadora que foi lá e colocou isso, um empreendimento super sucesso, um baita diferencial. A cidade já tinha isso em um empreendimento lá que é icônico na cidade, mas de anos e anos atrás, e retomaram isso como um diferencial de produto. Cara, hoje você vê, mas tem vários empreendimentos em Goiânia com piscina na varanda, inclusive apartamentos de 100 metros, de 80 metros quadrados, com piscina na varanda. Então, assim, até quando dura um diferencial de produto dentro de um projeto imobiliário? Agora, e o serviço? E aquele serviço que você cria dentro do seu negócio, né, e que só a sua equipe, só a sua empresa, só, né, a sua solução ali vai dar conta de entregar, pelo menos daquela forma, daquela maneira, do jeito de ser da sua empresa, do seu negócio ou seu. Né? Então, eu acho que aí está um grande filão de mercado mesmo para empresas e tudo focarem nesse processo que é a famosa extensão de linha aí da Tamara. Ô, Manuel, você citou um ponto, até vou desviar um pouquinho da pergunta, que é no desenvolvimento do produto, muitas vezes você coloca equipamentos de lazer, você copia e cola, né, às vezes do teu concorrente, sem se preocupar no uso e sem se preocupar no interesse genuíno do consumidor sobre aquele item. Isso aconteceu com os family clubs, né, no vertical. Sim. Houve uma tendência de family clubs. A gente teve um projeto que não tivesse 40 itens de lazer, às vezes não era um bom projeto no olhar do mercado. Mas conforme esses projetos começaram a ser entregues, o custo para o condomínio, o custo de uso disso, as áreas sendo transformadas pelos condomínios, porque não era adequado ao comportamento do consumidor, ao interesse genuíno do consumidor. Quanto dinheiro foi jogado fora do projeto pensado dessa forma? Né? O loteamento, você falou, talvez não aconteça muito, acontece muito. Né? E isso tem acontecido. Essa linha, essa linha do clube inchado, por exemplo, ela tem acontecido no mercado de loteamento. O que eu disse não é nem que não acontece, é porque assim, a referência do que eu dei com relação à questão do produto
é de uma velocidade muito grande da cópia dos produtos. Né? Então, assim, como o ciclo do loteamento, geralmente, um ciclo de aprovação, ele acaba sendo mais longo, enfim, então você tem um giro diferente. Na incorporação, cara, assim, você vai lá e cria um diferencial de produto, vê um lançamento 3 meses, 4 meses, porque às vezes o cara tá na boca do gol ali para aprovar e ele vai lá e faz um último ajuste porque viu no seu lançamento e já vai e coloca isso no empreendimento e incorpora como uma solução. Né? Então, às vezes, 3, 4, 6 meses depois, você tá vendo aquilo que você criou como diferencial de uma puta sacada, uma puta ideia, ser replicado, né? Copiado ali por um concorrente de uma forma muito rápida, entendeu? É mais nesse aspecto. Mas eu vejo uma tendência muito clara no loteamento hoje de acontecer o que aconteceu com o vertical. Né? Os clubes muito inchados, equipamentos feitos para venda, que nem sempre é o atrativo da venda, porque o consumidor não foi pesquisado da forma correta, caírem no desuso depois do produto entregue. Então, às vezes, você entender o consumidor e dimensionar o produto. Quantas pessoas em Goiânia querem a piscina na varanda? Sim. Né? Qual o custo de ter a piscina na varanda, tanto na execução, né? O quanto isso sobe o custo de obra, o quanto isso custa na manutenção do dia a dia do consumidor e o quanto uma piscina na área comum atenderia ao desejo daquele consumidor. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado muito em consideração. E aí, vindo para o tema do nosso bate-papo, pensando no dinheiro do produto, né? Pensando na viabilidade. Falta na questão do desperdício mesmo, né? De Isso. jogar dinheiro fora. Né? Muito bom, muito bom. Boa, rendeu, hein? Vamos lá. Esse aqui rendeu. Vai lá. Fernando, agora no próximo. Bora lá. Como alinhar o produto ao público certo sem gerar desperdícios de recursos em tipologias, áreas comuns e diferenciais que não se pagam no resultado final? Vou passar para vocês. Opa, bora lá, vamos lá. Bom, gente, então falando da parte de desenvolvimento de produto, né? Sem querer dando sequência no tempo. É isso aí, estamos dando sequência ao que estávamos falando. Não, já conectando aí com o que o Pedro trouxe. Mas falando da parte de desenvolvimento de produto, assim, eu acredito que o grande pilar do negócio, a Tamara colocou esse ponto aqui, né, num outro tema, mas o grande pilar do negócio é a visão clara do cliente. Né? E assim, existe um diferencial, ao meu ver, que é a questão do foco, a gente estar relacionado ao foco do cliente. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo do foco do cliente, é para onde o cliente está olhando, para onde ele está mirando o futuro de vida dele. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente desenvolve um projeto imobiliário, cara, nós estamos pensando no produto hoje para algo que vai começar a ter uso daqui 4 anos. Né? Para onde que esse cliente, esse perfil, essa persona, que a gente tem que ter muito claro, obviamente, quando a gente vai fazer um desenvolvimento de produto, para onde que ela está olhando, para onde que ela está mirando a vida dela? Né? Essa persona em termos de constituição familiar, em termos de uso, é mais qualidade de vida, por exemplo. Hoje a gente tem várias discussões e vários pontos falando sobre a mudança comportamental de gerações. A gente fala da mudança comportamental da nova geração, que hoje está vindo num comportamento mais voltado à qualidade de vida, mais voltado a foco na saúde, jovens que estão dormindo cedo, que não estão querendo bebida alcoólica, que a balada deles é com chá e café às 6 horas, 7 horas, ou às vezes nos finais de semana até pela manhã, ao longo do dia, porque querem dormir cedo. Agora, o que essa mudança do comportamento do consumidor afeta no meu desenvolvimento de produto? Então, acho que o primeiro ponto é a questão do foco do cliente. Porque aí sim você tem condição de conectar com o que você colocou, e que é o pilar da nossa conversa, que é a eficiência financeira, que é o quê? Criar soluções mais com melhor eficiência financeira, com maior eficiência financeira para o seu negócio, para o seu produto. Vou dar um exemplo disso só para vocês entenderem de forma mais prática o que eu estou colocando. O que eu vejo muito no mercado, por exemplo, quando a gente fala de um produto voltado para investidor
que no final do dia a grande maioria desse investidor vai colocar esse empreendimento, essa sua unidade num short stay e vai colocar para locação. Quando você vai num hotel, de uma forma geral, o que você utiliza de área comum de um hotel? O que você utiliza de ambiente comum? Uma academia, uma piscina, um coworking, o que mais? Uma sala de reunião, às vezes uma sauna, um auditório, muitas vezes. Cara, o que eu vejo de empreendimento compacto, voltado para esse tipo de público, com todos os itens de lazer de um empreendimento família, por exemplo, espaço gourmet, espaço pet, não sei mais o que. Será que tem necessidade disso para esse tipo de público? Sendo que o seu comprador é um investidor e ele entende que a concorrência dele é uma unidade hoteleira que não entrega isso. Para que você coloca isso no seu empreendimento? A própria questão da quantidade de vagas, obviamente, quando a legislação permite, né? Tem várias cidades que têm uma exigência, né, legal de vaga por unidade habitacional, mas quando ela permite você colocar a unidade sem vaga, será qual que é o volume de unidades que você consegue colocar sem vaga de garagem para aquele tipo de produto? A gente está vendo isso acontecer no mercado de Goiânia agora, né? Teve a mudança do plano diretor e o plano diretor antigo não permitia, o plano atual permite você colocar uma fração das unidades sem vaga de garagem, e teve agora o primeiro lançamento de um empreendimento onde 50% das unidades foram sem vaga de garagem. O empreendimento vendeu tudo no lançamento porque tinha um ticket atrativo, o preço do metro quadrado, aí olhando para o metro quadrado do negócio, não foi baixo, assim, foi um metro quadrado super alinhado, até, né, um pouco acima ali do normal de um produto desse, só que vendeu super bem porque o ticket ficou atrativo, né? Porque não tinha o custo da vaga atrelado, as unidades eram mais compactas, porque aí se você, né, tira a vaga, você consegue também, porque aí de fato vai ser um público voltado para, em Goiânia, né, voltado para o investidor mesmo, assim, é difícil você vai pegar um público morador sem vaga de garagem numa unidade como essa, num perfil de produto como esse. Então, assim, é essa sensibilidade de, primeiro, olhar para o cliente, ter uma visão muito clara de quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, quem é a persona do seu produto, e depois, dentro disso, fazendo as perguntas certas que vocês colocaram, né, na hora de fazer uma pesquisa de mercado, quais são as perguntas que eu tenho que fazer, ouvir isso de forma muito atenta, ouvir isso de forma muito genuína, para você conseguir levar isso para o seu produto e ter uma eficiência financeira no seu projeto, e ter um projeto mais eficiente, com melhor resultado e tudo. E naturalmente a eficiência no desenvolvimento de produto, ela vai e tende a desencadear, a não ser que, né, ao longo do caminho você faça aí algumas cagadas, enfim, na gestão de marketing comercial e vendas, mas se você fizer tudo dentro do beabá ali, ok, ou não fizer, né, nenhuma merda aí ao longo do caminho, vai desencadear numa melhor venda também, no melhor resultado de venda também, o que naturalmente também traz um melhor resultado financeiro para o negócio. Então acaba que é um ponto para mim muito crucial, né, nesse aspecto do desenvolvimento de produto, quando a gente fala de eficiência financeira. Manuel, eu vejo que todo desenvolvimento de produto, ele é importante que ele começa quando você analisa o terreno, o potencial que você tem de construção de acordo com o plano diretor de cada região, isso vai mudar muito. E aí, eu sempre digo que cada produto ele foi pensado para um determinado público. Quando você tem o que você pode fazer primeiro naquele terreno, aí você vai se debruçar e olhar as diferentes opções. Qual que é a melhor eficiência, qual tipo de metragem, tipologia eu vou poder fazer aqui. A partir do momento que você define uma determinada tipologia e qual vai ser a finalidade de uso principal daquele empreendimento, se é para investidor, se é para o perfil família, aí você vai também pensar quais áreas comuns fazem sentido para aquele público e aí conectar com os serviços que para aquele público faz sentido. Que é diferente, de repente você vai ter um mercadinho, você pode ter um carro, uma vaga de carro para locação, porque você talvez não tenha vaga, mas você consegue colocar 1 ou 2 pontos de vaga naquele local. Você vai ter ou não a necessidade de ter um espaço pet, um espaço para, de repente, você fazer uma manutenção de bicicleta, né? Então, você está próximo de metrô, precisa de vaga, tem a possibilidade de ter ou não vaga. Então, eu acho que tudo isso que nasce com a definição do terreno, da possibilidade de uso, né, e da tipologia que você vai fazer, ele vai permear na definição de tudo que vem depois. E aí sim você vai conseguir fazer algo que converse com aquele público e que você consiga ter a melhor eficiência financeira
no que você vai executar. Porque você evita ou diminui a probabilidade de erro de ter áreas desnecessárias ou gastos tanto do incorporador quanto do cliente no futuro. Porque tanto para ele pagar um condomínio maior ou para ele transformar uma área que é inutilizada para uma nova área útil, tudo isso vai doer no bolso. Né? Então, eu vejo que dá importância, né, de você conseguir ter a visão desde o início para quem que é aquele público e aí você conseguir pensando em como vai conversar com esse público, seja da geração, seja para finalidade de uso, mas eu acho que tudo isso é muito importante e nasce desde o início de fato. Né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer para os incorporadores esse projeto nasceu com qual demanda? Né? A gente está falando de levar esse produto ao mercado para responder à demanda de que tipo de cliente? Porque aí a gente já começa a traçar aí toda a linha de raciocínio desse questionário. Né? E às vezes o incorporador, por mais que isso pareça óbvio, não começa assim. Ele tem um produto na cabeça dele do qual ele quer aplicar e aí começa a criar aquela incoerência entre, né, a demanda, o público, a localização, e aí ele fala, nossa, mas aqui tem tanta localização boa, mas o meu produto não vende tanto quanto o da frente, né? E aí você começa a entender por quê, né? E a coisa da visão também, que a gente estava falando, de longo prazo. Como o nosso mercado ele tem esse desenvolvimento de produto, ele já é mais longo, eu estou falando para um comportamento de um cliente que talvez hoje esse tipo de produto que eu acabei de elaborar, ele pode estar falando para um cliente hoje que tem 25 anos, mas que daqui a 4 vai ter 30. Que vai mudar a composição familiar, posição de profissional da pessoa, financeira, tudo isso vai mudar, né? No período pode mudar também. O Manuel falou um pouquinho da mudança geracional, né, do comportamento. Se a gente for olhar bem, os baby boomers, né, os nascidos no pós-guerra, eles vêm impulsionando hoje já idosos, né? Mas eles impulsionaram uma tendência para o bem-estar, né, muito grande. Eles começou neles, né, esse movimento. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra em 2002 com um economista americano, com Posen-Pilsner, falando sobre isso, que o mercado, que a indústria do bem-estar ia dobrar até 2010. Né? Olha só, a gente está em 2025, enfrentamos uma pandemia e o que mais a gente vê e aí trazendo isso para o mercado imobiliário, a gente vê uma população envelhecida, a gente vê o jovem muitas vezes com um comportamento de consumo de querer dormir cedo, enfim, buscando o bem-estar. A gente vê um movimento urbanístico, né, no novo urbanismo, buscando um walk distance, buscando uma retomada de urbanismo para as pessoas, para a convivência, e os verticais também na mesma linha, né, buscando cada vez mais a conexão entre pessoas e o uso real. O comportamento mudou. Hoje você precisa ter uma dinâmica de espaço diferente. E você tentar olhar para frente, né, o melhor jeito de olhar para frente é olhar para trás e você conseguir pegar ali pelo menos 3 pontos, 3 momentos do mercado para você tentar projetar alguma coisa para o futuro. Né? A projeção de 2 pontos sempre é uma linha reta. Né? Então você sempre precisa de um terceiro ponto realmente para entender essa tendência, essa velocidade de transformação, que a gente até estava comentando num outro bate-papo, que ela é cada vez maior. Sim. Né? A gente não sabe como que vai ser o comportamento de consumo de verdade daqui a 4, 5 anos, quando um projeto estiver pronto, né? Quando ele estiver em uso. Mas se você não sabe dessas mudanças daqui 4, 5 anos, você querer fazer uma coisa já antiga, entre aspas, né? Hoje, no desenvolvimento de projeto, com certeza isso vai estar obsoleto daqui 4, 5 anos. Então, esse olhar para a inovação, esse olhar para o comportamento do cliente na hora de você desenvolver o produto, muito antenado, é extremamente importante.
né? Porque isso vai estar minimamente, ou que é novidade hoje, minimamente, é 4, 5 anos velho no momento que isso vai ser entregue. Essa frase às vezes dói para o incorporador. A gente fala lá, olha só, esse aqui já nasceu velho, você pode jogar esse fora. Bate pesado. Esse aqui já tá velho. Muito bom, gente. Vamos para um próximo tópico nosso aqui. Deixa eu pegar aqui agora o nosso tópico, vamos ver. Depois ver para quem que eu vou direcionar. Escapei dessa, hein? Marketing comercial e vendas. Quais são as estratégias mais eficazes para acelerar a velocidade de vendas e reduzir a necessidade de capital investido no projeto, garantindo eficiência financeira? Bom, primeiro que esse aqui, na verdade, eu posso perguntar para qualquer um, porque tá todo mundo aqui compondo um livro que fala sobre gestão comercial voltado para o nosso mercado, mas certamente está todo mundo bem habilitado a responder, mas eu queria começar com o Fernando, que vem diretamente dessa área aí, enfim, então um foco muito direcionado nesse segmento. E a gente falou bastante até sobre isso, né? Porque quando a gente pensa em estratégia comercial e dá velocidade de vendas para o produto, primeiro que isso por si só já é uma estratégia focada no resultado. Porque uma estratégia bem executada, bem feita comercial, que você tem sucesso e está de acordo ou melhor que a curva de vendas, pode melhorar, impactar inclusive a margem do produto. Mas trazendo um pouco até do que nós falamos, para quando você consegue entender a vocação daquele empreendimento. A partir desse momento, né, você sabe que aquele produto ele é feito para um determinado público-alvo. E aí sim, cada público-alvo você vai ter canais de aquisição diferentes. E quando você consegue desenhar e entender aonde está o público, qual que é o comportamento, o que aquele grupo, aquele público gosta de consumir, ou aonde ele passa a maior parte do tempo, você consegue pensar aí sim na estratégia ideal para o produto e para aquele público que você vai se conectar. E eu vejo que é muito importante conseguir fazer com que tudo esteja conectado. Então, o produto com a forma, o pitch que o corretor vai conseguir levar adiante, né, com toda a comunicação de marketing. Então, é muito legal quando você vai trabalhar um produto que desde a sua concepção ele já é pensado naquele público. Quando você faz o meeting, quando você leva para o corretor e você consegue transmitir o que aquele produto visa, né, também transmitir para o cliente, isso já internaliza naquele corretor que ele vai conseguir também passar para o cliente de uma forma muito diferente e genuína, porque quando você, ou o corretor, não consegue entender o que está por trás daquele produto, quem que é o público, fica muito mais cheio de fricção o trabalho daquele corretor. Então, eu vejo que a melhor estratégia, ela vai ser a estratégia pensada para aquele produto, para aquele cliente, onde você consiga transmitir para o time de vendas o que está por trás de tudo isso e que você pense, desde o momento que o cliente tem um primeiro contato, seja ele online, que hoje ele vai ter contato online em algum momento com o seu empreendimento, seja para pesquisar, para comparar, para ver referências da empresa ou do próprio empreendimento, até o momento que o corretor ou alguém faz o primeiro contato com ele, quando ele entra num plantão de vendas, né, ou no site da empresa, a experiência também tem que conversar e transmitir o que vai ser aquele produto, e depois também, em toda a experiência, o processo de aquisição e não só. O pós-venda também eu vejo que é muito importante, né? Porque muitas vezes o cliente é impactado, chega até o corretor, vai até o plantão, tem toda uma experiência que é condizente ao produto. E o pós, né? Depois que ele vai lá, decidiu a compra, conseguiu ter um encantamento, storytelling, ter tudo muito conversando muito bem e muito alinhado, mas eu vejo que a importância também é de você pensar no trabalho que vai ser feito a seguir, porque isso é poderoso para que você consiga potencializar vendas futuras também, né? Um dos maiores promotores de bons produtos é quem comprou, né? Porque se você, muitas vezes, o cliente compra um projeto, aí ele recebe um kit, um brinde, algo muito bacana, ele está todo orgulhoso que ele comprou aquilo, ele vai falar pro amigo, pro tio, pra mãe, pro primo, para todo mundo, e vai potencializar e ajudar e trazer também argumento para o time de venda, para o corretor,
replicar isso e fazer um trabalho para outros clientes. Alguém quer complementar? Vamos lá? Bom, vamos lá. Eu quero, mas vamos por ordem. Desculpa, gente. Eu acredito que a venda bem feita é a venda que você recebe por ela. Então, como você estava colocando, Fernando, você ter a estratégia alinhada com o público-alvo é essencial. Não adianta você querer traçar uma tabela de preços, traçar uma estratégia de lançamento que seja desalinhada com o teu público-alvo, porque às vezes você até vende, mas você não vai receber, né? Então, você pensar no sistema de amortização certo que você vai usar, né? Isso num caso de loteamento, num caso vertical, é você dimensionar, né, a linha de financiamento que você vai usar, se você está indo no crédito associativo, se você está indo no SBPE, no SFI, ou você... Um percentual de captação até a entrega. Né? Porque muitas vezes você facilita muito, só que aí chega lá na frente o cara não consegue repassar, não consegue tomar crédito. O cara não tem renda suficiente para aquele financiamento que você colocou, então você está empurrando um problema lá para frente. Né? Então você tem que estar muito alinhado com o público-alvo. E o cumprimento da tabela, né, o cumprimento que eu digo, o prazo da tabela, se é uma tabela mais curta, se é uma tabela mais alongada, se é uma tabela que tem pró-soluto, não tem, tudo isso você precisa pensar de uma forma que se adeque ao perfil do consumidor e que se adeque às garantias e aos riscos que você está disposto a tomar no recebimento. Né? Às vezes você vai trabalhar um Minha Casa Minha Vida, você vai ter uma tabela superior à avaliação da Caixa, vai ter um pró-soluto com um instrumento de confissão de dívida. O risco de você não receber esse pró-soluto é imenso. Né? Então, simplesmente porque você não tem garantia a executar para receber esse pró-soluto. Então, você ter isso bem dimensionado, eu acho que é essencial. E você consegue também, eu acho que num evento de lançamento, e aí indo para o start da venda, você consegue criar estratégias para você escolher o teu público-alvo. Você consegue, às vezes, numa venda antecipada, numa pré-venda, trazer clientes investidores que vão pagar num plano curto, que vão quitar o terreno ou o apartamento, enfim, a unidade autônoma, até a entrega, que não vão tomar financiamento bancário. Você consegue criar estratégias que você vai primeiro preencher o seu espelho de vendas com as vendas que mais te interessam, que mais estão alinhadas com a tua viabilidade econômica, para depois você abrir para o grande público e trazer o cliente de longo prazo. Ou às vezes na tua viabilidade econômica o mais interessante é o cliente de longo prazo. Então você abre direto para o público. A Tamara comentou um pouco mais cedo sobre a abertura de vendas ou sobre o evento de lançamento. Né? Eu acho que dependendo do produto, ele funciona sem o lançamento. Mas vai ser muito caso a caso, muito quando você consegue, dentro de um relacionamento, o pessoal de vendas fala muito da lista quente, né? Ali da tua base de relacionamento, dos family friends. Às vezes você vai conseguir o teu percentual de vendas necessário nesse público. Se você consegue, realmente você dispensa um evento de lançamento. Se você não consegue, se você precisa do grande público, o evento de lançamento ele vai trazer vamos ao básico, né? Ele vai trazer a escassez e o senso de oportunidade relevantes a isso. Então, enfim, outros temas, né? A gente vai falar de controle de oferta, de estratégia de lançamento, eu acho que não é a pauta, mas focando aqui na forma de você ter uma eficiência financeira na venda, alinhada com a venda, eu acho que às vezes você ter uma parcela de ato à vista na tabela de preços, por mais que haja a possibilidade de parcelamento, é uma forma de você captar o ato à vista, né, e abrir a possibilidade de parcelamento só numa mesa de negociação. Se você coloca já essa parcela, essa entrada parcelada na tabela de vendas, o cliente que iria pagar à vista, que teria uma possibilidade de pagar à vista, ele enxerga uma possibilidade de parcelar, ele vai parcelar. Né? Então você diminui a tua arrecadação no lançamento. Então tem vários macetes de você compor a tabela de vendas que posiciona, né, o teu produto e alinha ao público-alvo aí para você
teu dinheiro. Eu vou até falar dessa questão do lançamento, porque o que eu falo para os incorporadores lá? A gente tem que desmistificar um pouco que o lançamento é só aquele momento que a gente faz o meeting e tal. Lançamento vai ser qualquer evento do qual a gente se proponha dentro de um período X de tempo, dentro daquele prazo, com uma meta específica, alinhar todo um time, seja um time de marketing ou de vendas. Eu gosto de usar muito a analogia de guerra mesmo. É como se eu tenho várias... O lançamento, ele pode ser a grande batalha, mas durante o projeto até lá, eu tenho mini batalhas que vão fazer eu chegar a essa conclusão, e todas elas dentro desse recorte de tempo do qual eu preciso que todo mundo esteja focado, tanto o marketing, aí usando até o que o Fernando falou, que na verdade a gente tem também que entender o marketing como comunicação, né? O que eu estou dizendo nessa fase que está aqui, alinhar isso com todos os recursos, seja o recurso financeiro, seja o recurso pessoa, porque essa comunicação ela precisa chegar do marketing até o discurso que o corretor vai ter ali na ponta, né? E aí, não só o corretor, quando eu estou falando de uma pré-venda, por exemplo, ou quando eu estou falando de uma comunicação muito antes de ter um RI, ela já precisa ter uma lógica, um pedaço de tempo específico e um alinhamento de esforço para aquilo ali. Então, eu acho que esse conceito do lançamento, ele vem muito mais do dever de casa que você faz antes. Pensa num evento. Ninguém faz um casamento simplesmente botando terno indo para a igreja. Sabe? Botar o produto na prateleira, para mim, é isso. Você não consegue. Você botou um terno, vai para a igreja casar, e isso vai lá no cartório. Sabe? Aí resolve. Mas não é essa melhor eficiência que a gente vai ter de aporte financeiro dentro do projeto. Né? Não, muito bom. Assim, só para complementar esse aspecto, quando a gente fala de marketing comercial, vendas, né, naturalmente eu sempre enxergo marketing com resultado focado no resultado de vendas, enxergo o comercial focado no resultado de vendas. Então, assim, para mim a métrica de tudo isso é a venda. E quando a gente fala da venda com um viés de eficiência financeira, o ponto que eu bato é sempre o seguinte, é que não existe dinheiro mais barato do que o dinheiro do cliente no negócio imobiliário. Então, assim, o recurso mais barato que a gente tem para utilizar e levantar financeiramente falando dentro de um projeto imobiliário é o recurso do cliente final. Ele é mais barato do que o recurso do banco, do que o de um investidor, do que o capital próprio investido no projeto. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes de falha é do incorporador, loteador, não pensar a melhor forma de extrair valor disso, de extrair resultado disso, pensando estratégias com esse viés, que é criar condições para gerar atratividade nessa antecipação de fluxo do cliente. Só para vocês terem uma noção, assim, eu vejo incorporadores que ele não faz a conta do desconto financeiro no empreendimento imobiliário, porque não vou dar desconto. Não, mas tem aqui antecipação de fluxo. Não, mas a condição é essa e me paga no fluxo de tabela, então, e tá tudo bem. Cara, mas se você consegue aplicar uma taxa, que essa taxa ela é atrativa para o cliente e ela é uma taxa mais barata do que o recurso que você vai tomar, ainda mais nos dias de hoje, que a gente fala de o desafio tão grande de se alavancar dentro de um projeto imobiliário, por que não fazer? Então, eu acho que esse aspecto, um exemplo, eu fiz a gestão no ano passado de um lançamento de um empreendimento na Bahia, era um total de 50 apartamentos, e nós criamos uma condição, aí eu sentei com o incorporador, entendi a realidade dele, o incorporador, para estruturar o projeto, para o projeto parar de pé, ele tinha que tomar recursos e tomar recursos no mercado de capitais, ele não ia tomar recurso em banco tradicional, enfim, pela cidade que ele estava atuando, pelo histórico dele, pelo track record, então a gente já sabia que ele ia ter que ir para o mercado de capitais, a gente tem a métrica do que é o custo financeiro disso, a gente foi lá, rodei a viabilidade junto com o time dele e falei, olha, e o meu papel era o papel de gestão de marketing comercial, mas eu falei, olha, vamos ver aqui qual que é o número e qual que é o desconto que você consegue aplicar dentro das unidades para poder vender unidades numa condição antecipada. Nós vendemos 10% das unidades, porque a gente também só abriu 10%, então eram 5 vendas num total de 50%.
com pagamento metade ato, metade em 6 meses, porque como é uma cidade voltada para o agronegócio, então é parcela safra, enfim. Aí 6 meses depois a pessoa ia lá e dava a outra metade. E se a gente tivesse aberto mais, tinha vendido mais nessa condição. É porque a gente que não quis abrir estrategicamente, mas vários outros com fluxo antecipado também, trabalhando com um fluxo de captação maior, mais elevado, porque o mercado permitia, e de novo, porque é o dinheiro mais barato. Então eu acho que falta muitas vezes nessa frente de atuação do marketing comercial, vendas, esse olhar para o dinheiro, esse olhar para a eficiência financeira e entender que, cara, existem formas de você resolver, que não no todo, mas parte da sua necessidade de levantar recursos, de levantar capital para o seu projeto dentro dessa frente de atuação. E certamente ela é mais barata do que o outro dinheiro que você vai ter acesso, seja via investidores, né, do Family and Friends ali, uma SCP da vida, ou seja via recurso institucional, bancos ou mercado de capitais. Pode falar. O nosso mercado, ele é um mercado muito do imprevisível, muito sensível. Então, qualquer coisa que a gente fizer que jogue isso para um momento futuro, seja ele captar o recurso mais à frente com o banco, ao invés de botar no caixa agora em volume de vendas, seja ele, eu quero valorizar um pouco mais essa unidade lá na frente. A gente não sabe o cenário. Todas essas decisões de longo prazo, elas estão atreladas a tomar maiores riscos dentro do negócio. E um ponto importante é que, assim, mesmo depois o recurso institucional que você vai precisar ao longo do projeto, né, de novo, seja via banco, seja mercado de capitais, a venda é o ponto-chave para isso. Isso a gente sabe. Sim. Assim, hoje você não consegue recurso no mercado financeiro, você não consegue recurso bancário para o seu projeto sem eles terem uma segurança muito grande do volume de vendas, né, da quantidade de vendas mínima ali estabelecida, e cada projeto, cada cidade, cada mercado e cada empresa vai ter uma realidade específica, mas qualquer, né, investidor aí do seu negócio vai ter com certeza uma régua direcionada para a questão do volume de vendas. Então, se você também não tiver essa visão do lançamento, da estratégia, focado nisso, de ter essa largada inicial mais elevada, mais tracionada e tudo, isso pode, né, assim, gerar um problema gigantesco para o seu negócio, né, tanto desse caixa do próprio cliente, de você não capturar esse valor, quanto da obtenção de financiamento para o seu projeto. Uma coisa que eu vejo também que é importante, né, quando vai fazer o lançamento, desenvolvimento do produto, a tabela de vendas, o preço de fato estar alinhado com aquele público, porque só uma tabela, um preço do empreendimento, ele já define muito o público, né? Uhum. Qual que é a renda necessária que aquele cliente precisa para comprar no determinado fluxo que é proposto. Então, e isso, muitas vezes, né, já tiveram casos de empreendimentos onde a performance talvez não é a melhor num lançamento, e para ajustar, né, se você baixa o preço depois, isso impacta na margem, isso impacta na atratividade do produto. Na visão do cliente que já comprou. Exato. Não, isso é o que eu sempre falei, né? O lançamento é fundamental que ele comece bem. E aí pode ser a estratégia de você vender 10%, 15%, 20%, 30%, depende, obviamente, de cada empresa. Né? Você vai ter empresas que têm volume de lançamento muito grande, que precisa vender muito mais rápido para poder ter giro e lançar, né, mais empreendimentos. E outras, talvez, que queiram, né, fazer uma estratégia e ter uma escassez maior de unidades, querem ganhar preço ao longo do tempo, mas a tabela, o fluxo, a forma de pagamento, isso define muito a questão do público e vai também definir a questão da velocidade. E vejo também da importância do que você falou. Tem muitas empresas que não trazem a valor presente numa negociação, uma tabela, né? Agora, falta a análise financeira do negócio e olhar como um negócio de fato, porque aquele recurso ele pode possibilitar tanto ter uma rentabilidade maior daquele dinheiro, quanto participar e entrar em outros negócios, né? E ter muitas vezes um estoque mais saudável, ou ter um dinheiro em caixa, ou não precisar captar recurso em momentos ou em fontes que talvez não são tão adequadas para a melhor estratégia ou para aquele produto.
Muito bom, muito bom. Agora vamos lá para Tamara, para a última pergunta. Começa e termina em você, Tamara, tá vendo? Vamos lá. Eu tenho que escolher aqui qual. Eu vou ler de Agora você longe. pode escolher para todo mundo, né? Quais são as melhores práticas para equilibrar capital próprio, capital de terceiros, de forma que o funding potencialize o retorno sem comprometer a sustentabilidade financeira do projeto? Eu vou perguntar para o Manuel. Opa. Vamos lá. Bom, primeiro que eu acho que assim, quem vai pensar, né, no momento ali de fazer a estruturação de funding do seu projeto, tem que pegar e dedicar de forma muito profunda a todos esses outros tópicos que a gente falou anteriormente, porque eu acho que é super importante ter direcionamento estratégico, ter uma boa estruturação de negócios, né, fazendo esse paralelo entre aquisição de terreno e estruturação de negócio. Então, ter uma estruturação de negócio muito bem feita, um projeto muito bem desenvolvido e toda uma estratégia de marketing comercial e vendas, né? Isso é crucial para o processo de estruturação de funding, e muitos incorporadores eu vejo que erram muito nesse processo, querendo olhar a estruturação de funding de forma isolada. Mas, cara, o lastro do dinheiro é o imobiliário. Então, no mínimo, o que o fundo espera, o que o banco espera é que a sua parte imobiliária ela seja extremamente bem feita, né? E aí, acrescentando a isso, eu vejo uma falha muito grande de gestão dentro das empresas como um principal gargalo desse processo de estruturação de funding. Eu vejo que as empresas, em sua maioria, elas não estão preparadas para acessar esse mercado, principalmente quando a gente fala da incorporação imobiliária, quando a gente fala do recurso bancário. Isso é um pouco mais profissionalizado, né? Isso tem um processo um pouco mais já bem estruturado, porque a grande maioria das incorporadoras vivem de acessar o mercado de capitais, o mercado, né, investimentos via banco, financiar seus projetos via banco. Então, isso é algo que já está um pouco mais constituído no nosso mercado. Mantendo-se no mercado da incorporação e indo para a estruturação de recurso via mercado de capitais, via fundos, é um desafio enorme. Isso é algo que a grande maioria não sabe nem por onde começar e não tem o preparo mínimo para poder acessar esse mercado. E quando a gente vai para o segmento de loteamento, aí é que o buraco é mais embaixo ainda, porque nem a parte bancária, né, aí já não tem o lado do loteador e não tem o lado dos próprios bancos, e no mercado de capitais isso também é sempre um grande desafio. Agora, para o incorporador que ele quer partir para esse caminho, eu vejo que ele tem que ter muito claro quais são as fases do seu projeto e o que é o dinheiro ideal em cada uma dessas fases. Se eu estou falando de uma fase inicial, eu estou ali começando o meu projeto, eu vou ter que ter um recurso de repente para totalidade ou para uma parte na aquisição do terreno, ou recurso para desenvolvimento do produto, colocar o projeto de pé até a aprovação. De repente tem projetos que têm despesas muito grandes de legalização e tudo, e todas as demais despesas que a gente tem no produto. Qual tipo de recurso que eu tenho disponível no mercado e como que eu vou conseguir acessar esse recurso? Quando a gente fala de funding institucional, você não vai ter acesso de funding institucional para essa etapa do projeto, né? A não ser em casos raríssimos e questões bem isoladas e específicas, mas de uma forma geral você não vai ter acesso. Você vai ter que ter recurso próprio, ou você vai ter que ter o seu family and friends, ou você vai ter que buscar um recurso de um investidor da sua região, da sua cidade, para poder fazer uma SCP da vida e levantar essa grana. Quando a gente fala da etapa já mais adiante ali, do lançamento até o início da obra, já tem um certo recurso mais estruturado dentro do mercado de uma forma geral, né? Às vezes mercado de capitais, ou às vezes fazer esse uso que a gente falou, que é o uso do dinheiro do cliente, né? Porque se a gente está numa fase ali entre o lançamento e o início da obra, ou uma porção da obra, a gente pode capturar um valor muito grande do recurso do cliente ao longo dessa etapa do processo, e pensando isso da melhor forma com que você consegue extrair esse valor, dependendo do seu projeto, o que é a característica, o que é o perfil, o que faz sentido.
E aí, na hora que a gente fala da etapa obra, é onde tem um volume maior de recursos à disposição do desenvolvedor imobiliário, que aí você consegue acessar banco, aí você consegue acessar mercado de capitais de forma mais estruturada, mas eu reforço de novo a questão da necessidade desse dever de casa muito bem feito. Eu falo muito que assim, a grande dificuldade dos desenvolvedores imobiliários, incorporadores, loteadores a acessar recurso, principalmente do mercado de capitais, é a deficiência de gestão no seu projeto, assim, no seu negócio, na sua empresa. Falta de governança, falta de controle, falta muitas vezes de uma contabilidade bem feita ali, de uma certa auditoria, que eu não estou falando de auditoria das grandes empresas, né, de uma Big Four, não, mas ter a sua contabilidade ali bem organizada e auditada de repente por uma outra empresa ou por um time interno, né, e falta das informações bem organizadas, falta de uma legalização bem feita, que muitas vezes a gente vê esse processo travar na parte de legalização mesmo. Mas essa licença, não tirei, ou isso ou aquilo, enfim. Então, você tem que fazer o beabá bem feito. Tem que fazer o beabá imobiliário muito bem feito para que você seja uma empresa bem vista. O que a gente tem que lembrar é que assim, fundos, bancos, no final do dia, gente, tudo se pauta na confiança do relacionamento, né? A confiança do investidor de colocar o dinheiro no seu negócio, ela está muito atrelada à confiança da relação que ele tem com a sua empresa, com a sua atuação e da segurança que ele sente nesse processo. Então, você tem que montar uma estrutura que dê essa confiança, dê essa segurança para quem está do outro lado da mesa, para que você consiga acessar o melhor dinheiro, o dinheiro certo, na etapa certa e num custo mais adequado, né? Eu vejo que tem uma variação também grande disso para cada perfil de empresa e de produto. E você vai ter empresas que já estão mais estruturadas, que já fazem isso de uma forma que conseguem ter acesso a diferentes tipos de funding, a instituições diferentes, e algumas empresas ou empreendedores que a gente vê hoje também se aventurando algumas vezes no mercado imobiliário, que pega e busca fazer um projeto com a permuta do terreno, com parceria com o arquiteto, parceria com a empresa que vai fazer o marketing, né? E algumas vezes isso pode acontecer, pode dar certo, se a expectativa estiver alinhada também com o resultado. Eu acho que é a importância de você saber para cada etapa quais são as formas de você ter a captação de recurso e também ter a expectativa alinhada para quanto isso pode impactar no seu resultado final. Eu vou focar um pouquinho no mercado de loteamentos, eu acho que eu navego melhor nesse tema. Eu acho que começa em saber em que porta bater. Né? O seu gerente do banco de varejo ele não faz a mínima ideia do que é um financiamento à produção imobiliário. Né? Cada grande banco tem um setor de real estate, cada casa do mercado financeiro, né, do mercado de capitais, tem uma cadeira específica para o real estate, né, quando está no centro de investimento. É muito comum no mercado de capitais, até num papo com o Manuel, até eu vou parafrasear você, Manuel. Opa, fica à vontade. Se você tem uma dor no joelho, né, você não vai no otorrinolaringologista, você precisa ir no ortopedista. Né? E é muito comum no mercado de capitais o profissional, né, o executivo ali da casa, ele tem uma necessidade de gerar negócios também, né, de originar negócios. E às vezes ele vai querer forçar a barra. Ele vai querer acomodar a tua necessidade de caixa num produto de prateleira que ele já tem. Perfeito. E esse dinheiro, muitas vezes, ele não serve para o seu negócio. Ou serve, mas não é o dinheiro mais barato, não é o dinheiro mais adequado. Então, buscar o tipo de dinheiro, o tipo de operação correta e saber em que porta bater é essencial, né? Eu acho que é um primeiro passo. Eu vou tentar detalhar um pouquinho mais do que você comentou. Assim, eu acho que o despreparo do empreendedor ele é enorme
muitas vezes o loteamento ele tá longe do centro da estratégia de investimento das casas, tanto grandes bancos como o mercado de capitais. Talvez eu consiga pensar em 2 exceções, mas via de regra não é o centro da estratégia. E se você não está no centro da estratégia, você precisa primeiro você precisa saber conversar, então você precisa entender um pouquinho da linguagem do mercado financeiro, o que interessa ao mercado financeiro para colocar dinheiro nesse produto. Você está vendendo o teu projeto para o mercado financeiro, né? Por mais que vendendo pelo menos a ideia do teu projeto. Mesmo que seja para estruturar uma dívida, você está vendendo a ideia do seu projeto. E aí você precisa fazer a sua contabilidade, né? Mostrar os seus números. A sua contabilidade gerencial, que muitas vezes o empreendedor, principalmente o loteador, não faz uma contabilidade gerencial, ele faz só a contabilidade fiscal, né? A fim de apurar os impostos dele, de estar em dia ali com a fazenda, mas ele precisa ter uma contabilidade gerencial que converse com a realidade, que converse com medição de obra, o uso do... me fugiu agora, não é o RET, Do lucro presumido? Não. Você faz o RET com o patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, obrigado. O patrimônio de afetação, ele muitas vezes ele é mandatório. Né? Por mais que o loteamento ele não se aproveite do RET, você ter o patrimônio de afetação desenhado, né? Você ter ali o uso da POC, né? do percentual de obra concluída na tua contabilidade, ele vai gerar a segurança maior para o mercado de capitais, para o investidor acreditar no teu negócio. Você vai precisar, além da tua contabilidade, além dos teus números muito transparentes, você citou, vale a pena ter uma auditoria desses números, você ter tudo documentado, você ter a aprovação do teu projeto também regular, bem feita, documentada. Não adianta só o fio do bigode do prefeito, né? Você precisa ter tudo regular, até para um Ministério Público não vir com uma ação futura. Além de tudo isso, você vai precisar mostrar para o investidor de que forma que esse dinheiro vai entrar no projeto. Né? De que forma que você... E aí volta a conversar com vendas. Né? De que forma você vai vender? Em que tempo você vai receber esse dinheiro? E aí eu comentei um pouco mais cedo que você está apaixonado pelo seu próprio projeto. Você acredita muito que você vai ter um sucesso de vendas. Você tende a ser otimista na hora de traçar essa curva, querendo mostrar um risco menor para o investidor. Você está colocando o lobo tomando conta do galinheiro. Né? Você está falando que as suas vendas vão se comportar de determinada forma. Com que base? É a primeira pergunta do investidor. Porque eu conheço esse mercado, porque eu já fiz tantos lançamentos. Ninguém está discutindo a sua capacidade de desenvolver um bom projeto ou de, como você colocou, né, Manuel, assim, o mínimo que o mercado financeiro espera é que você, desenvolvedor imobiliário, saiba fazer um bom desenvolvimento imobiliário. Mas se você tem uma segunda opinião, uma chancela, uma pesquisa de mercado, que você tem embasamento para a curva de vendas que você está apresentando, né, e mais do que para a curva de vendas, para a curva de recebimento que você acredita para aquele projeto, né, que o mercado financeiro vai querer saber, vai falar quantas vendas você vai fazer à vista, quantas vendas você vai fazer na tabela curta, quantas você vai fazer na tabela longa, desse percentual, quanto que você pretende repassar para um banco, quanto que você pretende carregar num financiamento próprio, em que momento. E você responder isso sem embasamento, você torna a sua tese fraca. Né? Você está vendendo mal o teu projeto. Então, além da auditoria nos números, vale a pena você ter uma pesquisa de mercado, uma consultoria que te ajude a traçar essa curva de vendas de uma forma crível para o mercado financeiro validar o teu projeto. Muito bom. Até antes da Tamara complementar aqui, eu acho que um ponto que você colocou, Pedro, que eu acho que é super importante,
e até mexe um pouco assim com a individualidade do desenvolvedor imobiliário, é de não confundir a questão de cenários de projeto com capacidade de entrega e capacidade de desenvolvimento. É assim, porra, eu já fiz, né, N tratativas e operações com mercado de capitais, com fundos ou com empresas de capital aberto, mesmo incorporadoras. E assim, cara, em todas as análises que a gente fazia, em todos os cenários que a gente criava dos projetos, a gente criava, assim, cenário base baixa mesmo, e cenário estressado de resultado aquém. Isso não significava que a gente, pelo contrário, né? Assim, significava que a gente estava, de fato, se preparando para o pior, vamos colocar assim, mas justamente por ser uma empresa que confiava que tinha condição de entregar acima disso. Eu acho que quando o incorporador ele mostra essa realidade, porque em alguns pontos você vai ter essa validação e essa checagem de informações, mas tem uma coisa ou outra ali ao longo do caminho que vai ter que partir do próprio direcionamento da empresa mesmo. Mas quando a empresa vai lá e fala assim, olha, eu estou acostumado a lançar empreendimentos, os meus lançamentos, está aqui os dados, todos eles em 6 meses eu atingi no mínimo 50% de vendas, mas o meu cenário aqui de viabilidade é 30% nos primeiros 6 meses. Isso aqui já está dando um tom, já está dando um recado de com quem que o dono do dinheiro está lidando do outro lado da mesa. Porra, é um cara pé no chão, é um cara conservador. Isso não significa que você não tenha capacidade, significa que você é um cara que não é vendedor de sonhos. Assim, você é um cara realista e que tá ali fazendo o beabá e com chance muito maior de entregar. E que você está preocupado com o dinheiro que dele. Preocupado com o dinheiro que você vai captar e tudo. Então, eu acho que isso é um ponto importante e chave para o desenvolvedor imobiliário. Não confunda o fato de você... porque se fosse partir por esse princípio, se eu levar um cenário estressado do meu projeto, significa que eu não tenho capacidade de entrega, na hora de você fechar um contrato de permuta, então o terrenista tinha que virar e falar, você está ficando louco, eu não vou fazer isso, porque aqui só tem situação de estresse, se acontecer isso, dá um pau nisso, dá um pau naquilo e tudo, então não teria permutas fechadas, porque um contrato de permuta também é pautado em cenários de estresse. Então, acho que é essa a importância do recado também, né? Tem uma coisa que corre muito aí no mercado, que eu sou, assim, totalmente contra, é aquela conversa de que você faz incorporação sem dinheiro. Cara, isso é um câncer, assim, dentro do nível de consciência que o incorporador cria se ele partir por essa lógica. E tudo que você falou para mim se resume assim, ele vem com essa consciência, eu falo, joga isso fora. Né? Eu escuto de um incorporador que para fazer incorporação você precisa de equipe técnica, de terreno e de dinheiro. É só essa tríade, nada mais. Para você acessar o dinheiro, seja através do cliente, seja através do banco, seja através do mercado de capitais ou qualquer outro, só 2 coisas são importantes. A segurança de que você vai entregar e o rastro do dinheiro. Tudo que a gente está falando aqui, se a gente fosse resumir em uma palavra, seria qual é o caminho que o dinheiro percorre. Nesse projeto. Né? A gente tem que começar a conversa por aí. Porque isso vai determinar, inclusive, se você troca o produto. Porque hoje, incorporadores experientes que atuam no mercado de médio padrão, diante do cenário atual, partem por Minha Casa Minha Vida, partem para o agora com faixa 4, então. Partem para o empreendimento. Faixa 4, eu vi grandes loteadores saírem do segmento econômico de loteamento e se tornarem boutiques, né? Fazer esse movimento de elevar o ticket do loteamento, porque não consegue competir com Minha Casa Minha Vida. Então, assim, se você é um incorporador sério, você esquece esse negócio que você vai fazer sem dinheiro, porque não vai. Vamos seguir o caminho do dinheiro aqui. E quando você segue o caminho do dinheiro, você precisa ser muito mais profissional para poder botar isso que a gente está falando aqui em operação. Né? Eficiência em cada partezinha que ele for ali seguindo. Esse é o diferencial. Galera, que bate-papo. Caramba, hoje abordamos muitos temas aqui. Muito bom. Quase um MBA aqui nesse período que a gente conversou no conselho aqui, no conselhão do mercado imobiliário. Muito bacana, gente. Estou muito satisfeito aqui com tudo aquilo que a gente conseguiu abordar. Para a gente fechar, né, encerrar esse bate-papo, eu queria
primeiro começar aqui com dica de livro de cada um de vocês. Vamos lá, Começo? Fernando. Pode começar, Fernando. Acho que na última vez eu indiquei uns 3 livros, hoje eu vou me ater a 2, tá? Eu ia falar só um, mas o primeiro é Gestão Comercial, então quem não leu ainda consegue também adquirir esse livro através de nós 4 que somos coautores aqui. Isso, eu vou pedir até o pessoal para colocar um link e tudo lá de acesso para a gente. E o segundo livro é Como Decifrar Mentes, David Lieberman, um livro que eu li recentemente, e é bem interessante, e acho que pode ser proveitoso aí para aqui quem não leu e para vocês também, quem ainda não conhece esse livro. Muito bom, Pedro. A gente falou muito da transformação, né, do comportamento, então eu vou recomendar a Vida e Morte das Grandes Cidades, né, de Jane Jacobs, que aborda muito essa ótica do novo urbanismo, que é o livro que eu acho que dita hoje a tendência mundial de urbanismo e faz muito sentido. E, naturalmente, eu também recomendo Gestão Comercial. Né? Não, e o meu livro vai complementar o livro do Pedro, que também é sobre urbanismo, é do Milton Santos e chama Território e Sociedade. A gente consegue perceber essa questão do urbanismo muito pelo olhar de desenvolvimento econômico, segregação social, política de segurança pública. Então, assim, essencial para quem quer pensar um pouco à frente de tudo isso que a gente está falando aqui. Muito bacana. Esse aqui também. Esse aí também. Enfim, já está mais do que recomendado aqui, Gestão Comercial, líderes do mercado imobiliário. Mas, além disso, até conectando com tudo aquilo que a gente falou aqui, uma forma meio que de fechar tudo isso, né? Eu trago aqui um livro que eu gosto bastante, que é Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink, que é um livro que fala sobre os Navy SEALs americanos lá, e tem toda uma questão de visão mesmo deles, de atuação, com o viés de sempre trazer a responsabilidade para si. Eu vejo muito incorporador em todas essas etapas aqui que a gente discutiu do projeto, terceirizando responsabilidade. Mas não acontece por conta disso. Nossa, a empresa está com dificuldade num projeto porque eu não consegui funding por conta daquilo. Cara, leva a responsabilidade para si. Entendeu? Leva a responsabilidade para si e olha para dentro da sua casa como que você consegue melhorar, elevar a sua eficiência, conseguir... Sem falar naqueles que colocam a responsabilidade, né, em outros viés, que aí é governo, política e tudo isso. Enfim, leva para dentro de casa, leva para dentro da sua incorporadora, para a sua atuação como gestão, como que você consegue elevar o seu nível de gestão, de atuação, elevar o seu nível profissional dentro do mercado, porque essa é a sua zona de domínio. O resto daquilo que está fora da sua zona de domínio não vai naturalmente resolver o seu problema. Então, responsabilidade extrema eu acho que traz muito essa visão. Quando a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Tem isso. Vamos lá, gente. Para a gente fechar, eu queria que vocês, além de deixar aí suas redes sociais, onde o pessoal encontra vocês aí, cada um de vocês nas redes sociais, já complementasse também com a mensagem final para quem nos acompanhou aqui nesse episódio. Bom, redes sociais, LinkedIn ou Instagram, Fernando Cossignani, ambas o mesmo canal. E sobre mensagem final, eu acho que a gente tratou muito aqui sobre todos os processos e etapas da incorporação imobiliária e falamos muito também sobre a importância do capital, do dinheiro durante todo esse processo de pensar a importância e as formas de conseguir viabilizar e ter o melhor resultado em todo o processo de desenvolvimento imobiliário e também sobre pessoas. Eu acho da importância da conexão com pessoas, com o cliente, com o time interno da incorporadora, com o time de vendas, com todos os fornecedores que fazem parte e também de se atentar para as tendências do futuro do mercado e das pessoas, né? As novas gerações, como é que os nossos filhos vão se relacionar com o mercado imobiliário no futuro. Então, estude, esteja sempre antenado, busque sempre se aprimorar, porque nós estamos aqui sempre buscando evoluir, dar um passo além e cada dia nós temos a oportunidade de sermos uma versão melhor do que a gente já foi há um minuto atrás. Bom, minhas redes sociais, Instagram é Pedro_Beber_. Meu LinkedIn é Pedro Beber. Me sigam lá. Eu sou um entusiasta da profissionalização do mercado imobiliário. Eu acho que
A gente tem cada vez menos espaço para decisões empíricas. As decisões elas precisam ser pautadas em dados. A gente tem cada vez mais um advento de tecnologia, grandes profissionais surgindo no mercado, um movimento muito grande por educação, né, por aprendizagem no mercado. E não só das grandes lideranças, né, eu acho que todo o time envolvido no desenvolvimento, que se propõe ao desenvolvimento imobiliário, precisa de um profissionalismo maior. Enfim, incorporar ou lotear 10, 15 anos atrás é totalmente diferente hoje. A legislação mudou, o comportamento do consumidor mudou, a concorrência mudou, a velocidade de informação mudou. Então, não adianta fazer do mesmo jeito. Precisa aprender o jeito 2025 de fazer. Bom, redes sociais, no Instagram, Tamara Follow, no LinkedIn, Tamara Carvalho. E aí, como mensagem final, eu queria deixar que o incorporador ele precisa dar um zoom out nessa atividade dele e entender o quanto ele é transformador dentro da sociedade como um todo. A partir do momento que ele faz isso, ele percebe que ele ataca pilares essenciais. Um empreendimento é capaz de desenvolver uma zona que nunca foi habitada antes, né? Ele muda a vida de pessoas pelo aspecto do empreendedorismo, pelo aspecto do desenvolvimento econômico, da segurança pública, né? E da geração de riqueza como um todo, dessa qualidade de vida, muito do que o Pedro falou em relação a essa cidade que ele constrói para as pessoas. Então, essa visão muito mais de movimento social e menos de olhar só para um negócio, né? Entender essa participação tão importante, que é o que me faz ser apaixonada por esse mercado. Muito bom. Vamos lá, gente. Para fechar, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é Manuel_Bruno. No LinkedIn também, Manuel Bruno. E através do Instagram você consegue se conectar também com o Instagram da Domi, que é a minha empresa, Domi Inteligência Imobiliária, ou do próprio projeto aqui, que é o Ink Talks, né, que é ink.talks. Enfim, e como mensagem final, pautado nessa questão da eficiência financeira, eu reforço muito a necessidade de evolução em gestão por parte dos incorporadores, loteadores, enfim, foi pauta daquilo que a gente conversou aqui. Então, se você está aí e quer mais eficiência financeira no seu projeto imobiliário, foque em evoluir o nível de gestão da sua empresa, seja da liderança, seja dos demais profissionais. E para isso eu acho que existe uma necessidade muito grande das empresas e dos profissionais de se aprofundarem mais no nosso mercado. Eu vejo muita gente querendo atuar ainda de forma muito rasa, ainda sem ir a fundo mesmo ali no negócio, sem ir a fundo no problema. Quando a gente fala sobre a questão de acessar o mercado de capitais e quais são os principais canais e como entender esse mercado, ir a fundo nesse aspecto que a gente colocou aqui, que cara, o mercado de capitais ele tem uma nomenclatura diferente, ele tem uma linguagem diferente, cada uma das casas tem produtos diferentes na prateleira e olha só a quantidade de incorporadores que muitas vezes faz uma estruturação financeira para o seu projeto com um recurso que está totalmente desalinhado com a característica do seu negócio. Para mim, assim, eu sei que, né, os profissionais das empresas muitas vezes não fazem por mal, não fazem por desconhecimento, mas é uma irresponsabilidade com a gestão financeira do seu negócio muito grande, porque olha o tanto de dinheiro que está na mesa dentro de um projeto imobiliário, assim, é muito recurso envolvido, é muito capital ostensivo no nosso negócio. Então eu acho que as pessoas precisam dedicar mais tempo nesse processo, que é um processo de evolução de conhecimento mesmo. Você colocou sobre hoje as várias soluções, né, e os vários caminhos que a gente tem. Pega só de conteúdo gratuito, que eu ainda acho que tem pouco, mas já tem bastante coisa no mercado. Pega um episódio como esse, conta nos dedos quantas pessoas que hoje conseguem parar 2 horas, 1h30, 2 horas, para poder assistir um conteúdo. A pessoa fica 2 horas com o celular na mão, passando a tela ali do Reels e tudo, e vendo um monte de coisa na internet totalmente desnecessária em termos de evolução, e não consegue ficar 2 horas parada assistindo ou ouvindo um conteúdo tão profundo como esse que a gente discutiu aqui. Então,
Eu acho que isso são provocações que precisam ser feitas no nosso mercado para que as empresas entendam que, cara, se você quer jogar esse jogo, você precisa se preparar de forma mais profunda, evoluir o seu nível de gestão, porque o jogo do imobiliário não é um jogo de brincadeira, né? Ele é um jogo que requer muito profissionalismo e eu acho que cada dia mais isso vai acontecer e as empresas que não conseguirem acompanhar esse processo vão começar a ter um descolamento muito grande das empresas que atuam de forma mais profissional no nosso mercado. Muito bom. Fechou, turma? Muito obrigado a todos aí. Foi um prazer estar com Obrigado, vocês. gente. Vamos lá, pessoal. Obrigado. E para fazer o fechamento aqui, né, queria fazer uma fala final. Primeiro, que mesa incrível, galera. Pô, de novo, eu acho que assim, foi um bate-papo super bacana. Estou muito feliz com toda essa troca nossa aqui. Realmente um episódio de alto nível. E hoje a gente percorreu toda a jornada da incorporação, desde a estruturação do negócio até o direcionamento estratégico, sempre com a lente da eficiência financeira, né? Ficou claro que não existe uma fórmula única para esse caminho. O segredo está em tomar decisões conscientes em cada etapa, equilibrando risco e retorno, sem perder de vista a visão de longo prazo. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês, a presença do Fernando, do Pedro, da Tamara. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por compartilharem experiências tão práticas e reais. Esse é justamente o espírito do Ink Talks, provocar reflexões que ajudem o mercado a evoluir com mais inteligência, profissionalismo e sustentabilidade. E para você que nos acompanhou até aqui, pense em como aplicar essas ideias no seu negócio. O conhecimento só ganha valor quando gera prática e resultado. Nos vemos no próximo Ink Talks. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.